Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está nos vendo. Eu sou Luara Long. Sou Felipe Carvalho. Ai, de boca cheia, Felipe. Hoje foi um pouco diferente, gente. Desculpa. É que tá muito bom. Esse é mais um Pod Fritas Oficial. Oficial! Agora só vou falar a última palavra. Só a última palavra agora. E hoje nós estamos gente, com uma hoje pessoa... tá Gente, sensacional. não é por nada não, mas se você curte fofoca... Brincadeira. É comigo mesmo. Brincadeira. O Pedro dele Sabatinho polêmico. Só pra você ter uma ideia. Como que é. Eu aumento, mas eu não invento, hein? Estamos com Lucas Sabatinho. Aí, rapaziada, boa noite. Muito bom. Sabatinho, se apresenta pra essa galera aí. Quem é você? De onde veio o Lucas? Onde nasceu o Lucas? Olha, Lucas Sabatin é criado e nascido na zona norte de São Paulo, mais precisamente no bairro do Lausanne Paulista, Eu mais, conheço Lausanne. mais conhecido como Los Angeles, né? Los Angeles. Pra não falar que a gente veio de bairro inferiorizado, né? Tá louco, cara. É uma... E é região da da vida, vida, é misturado americanizado com o lá, ninguém Brasil, cara. sabe. O brasileiro não americaniza tudo? Exatamente. Então, Los Angeles. eu sou do Lausanne, ali da Zona Norte, cresci e morei ali a vida inteira, estudei a vida inteira aqui na Vila Maria, minha mãe trabalhava lá, minha mãe é professora, né? Estudei... Nossa, acho que a mãe todo mundo é professor da nossa época, né? Não, a minha mãe então era... A minha era, A caralho, minha era. mano. Minha Boa mãe era galera, Minha mãe não era conhece. dolar. A gente, assim, na nossa época, assim, dos... Minha mãe dos era trintão, dolar. né? Todo mundo professora, Gente, né? a gente tá Professora. comendo porque ele trouxe uma puta pizza Caralho, maravilhosa. gente. Fazer um merchanzinho, né? Vamos fazer o merchan aqui. Não, Merchan. não, primeiro, só uma olhada. Momento merchan. Eu vou Tá. pegar a luz, na moral. Galera, Fala do estamos boca aqui cheia. hoje. Então é melhor já começar. Um tá comendo com a mão, ela tá comendo com Não. o prato, o outro tá comendo de boca cheia. Gente, essa pizza aqui, você conhece? Acho que a galera conhece essa pizzaria, né? Na moral. Não, tem que conhecer. Cara, Pelo amor de Deus. olha isso aqui. Conhece a pizzaria Salt da Zene? Conhece? É isso. Estamos É aqui com incrível. isso hoje. É maravilhosa. Cara, isso aqui não vai durar nada aqui, ó. Já vou guardar Cinco até aqui segundos. embaixo só pra mim. Só. O Felipe ele é desse. E ainda tem, egoísta. e ainda tem sobremesinha. E ainda tem hein? sobremesinha aqui. Olha isso aqui. Agradecer ao Frank aí que veio trazer pra mim, viu, Frank? Caraca, Obrigado. Obrigada, Frank, Frank. brigadão, mano. Você é louco, sensacional. Olha isso. Nossa, que delícia. Nossa. Meu Deus. Paninizinho de Nutella. Nossa, Meu desnecessário Deus isso aqui. do céu. Desnecessário os aços. Sextou, né, bebê? Hoje Gente, pode. a eu não gente vou não nem vai gravar conversar, não, só a vou gente vai falar comer. Jesus, Vamos tá comer. comendo, mano. Você é louco. Vamos lá, nasci na Zona Norte, estou escolar Particular. particular. O Colégio Latino, minha mãe trabalhou 18 anos lá, né? E estudou eu e minha irmã se formou lá. E eu acabei sendo expulso. Eu ia falar, peraí, se você Adoro, falou que sua adoro. irmã se formou, acho que Adoro. você não se formou. Na verdade, assim, cara. Bom, você me Como? conhece, Lá assim. você Eu, roubava, não? eu sempre fui muito terrível, cara. Na verdade, assim, eu sempre fui muito terrível. Nunca dei paz pra minha mãe no colégio, né? Ela fala até hoje que toda vez que ela ia pro intervalo, que ela ia começar a tomar um café, a diretora falava assim: Mônica, você pode vir aqui por gentileza? Só um minutinho, querida. Que o Lucas fez. A minha mãe, nossa, eu chegava em casa apanhava, mas apanhava. Eu vejo que uma Já foi muito semelhança, vejo uma semelhança. Mas ó, vou aqui, falar ó. uma coisa pra vocês. Eu era terrível. Só que, cara, eu nunca peguei recuperação. Aí. Ah, não, esse Não, aqui. não dava trabalho em questão de Ah, estudo, parece- essas coisas. Não, de Não. verdade. Ele não estudava. Mas ele era não pegou terrível. Não pegou recuperação. Mas é o que eu falo, né? Eu fui expulso do primeiro colegial. Caralho, E ó como o Deus. mundo dá voltas. Eu falo, né? O mundo não gira, ele capota. Ele capota. Semana que vem eu vou dar uma palestra de business lá no colégio. Os Lá caras no- me chamaram. Beijo, escola que me expulsou. Eu falo pras Para! pessoas. Os caras, o mundo capota, né? Ele não gira, velho. Então. mano. Mas assim, saí de lá, minha mãe até na época Mas assim, também. eles não foram errados em te expulsar porque você deveria Era ser terrível, mas puta, era tanta coisinha besta, assim, besteira, tipo, sabe? Umas paradas. tipo de uma privada. Só tipo explodir a privada. Cantar enquanto tá no banheiro, Nossa. sabe? Umas coisas assim, tipo, criança, coisa besta, assim. Eu ia pra Papel- diretoria. já joga Não era papel negócio, molhado não no era pé. negócio pesado, entendeu? Mas enfim. E aí saí do Neolatino, na Vila Maria, fui estudar perto de casa, ali na Guacá, no Sermac, e me formei lá. Acabei saindo pra faculdade e decidi fazer engenharia civil. Na verdade, eu O que te comecei. fez fazer engenharia civil? Você Cara, acordou um dia e falou, você é engenheiro. na verdade não foi nem civil, né? Na verdade foi mecânica primeira. Eu tinha vontade de ser engenheiro mecânico e eu falava pro meu pai, vou estudar na FEI, beleza. Puta, Fê, da hora, hein? Ai, o de leite. Mas eu gostava muito de exatas, né? Eu me dava muito bem com exatas, assim, o resto, história, geografia, eu tinha que colar, porque senão, minha amiga, pelo amor de Deus, né? Não dá. Mas enfim, e eu sempre me dei bem com exatas. Aí quando eu fiz o vestibular, eu passei na FEI, falei, boneco, né? Vou estourar, vou Agora fazer é engenharia isso. mecânica. Meu pai mó feliz, nossa, FEI, não sei o estouro. quê. Beleza, primeiro semestre, 4DP, Meu repetiu. Deus.
Beleza. Repetir. Lá na FACE era semestral, bom. só que você pegava 3 DPs, você repetia o semestre e ficava fazendo só as DPs. Era meu uma bosta. Deus. Lá é pra quem é crânio, velho. Não é brincadeira. E eu, boneco, passei no vestibular, tipo assim, na época acertei 95 de 110. Eu falei assim, meu, entrei lá e falei, sou eu, né? Eu sou inteligência aqui? Não, eu achei, né? Não vai ter nada. Não, eu achei, porque, mano, depois quando eu comecei o primeiro semestre, 4 DPs. Falei, ferrou. Aí fiz o segundo semestre. Já pediu Aí, música, não? aí o segundo semestre, mano, eu entrei nas 4. Das 4 eu só passei em 2. Fiquei de 2 de novo. Aí eu falei assim, não é possível. Mas falei assim, bom, passei, vou pro segundo semestre com essas 2 DP, ver o que acontece. Peguei mais 3 do segundo, mais uma dessa pela terceira vez. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, numa boa, vou sair fora. Não é pra mim. Não, vou sair fora. Aí eu prestei Mackenzie, passei. Aí eu decidi fazer civil, não sei porquê. Falei, eu não quero mecânica, eu vou fazer civil. E aí fiz civil no Mackenzie, cara. Aí prestei vestibular no meio do ano, passei e fiz Mackenzie, me formei. Até no Mackenzie atrasei acho que um semestre, acho que um semestre nem isso. Mas também, mas na verdade eu atrasei muito, eu falo. Não foi por vagabundagem, é porque eu estagiava, então, cara, começou a ficar puxado. Então, Na área. eu comecei a estagiar. Você começa a dar uma... Não, e outra, estagiário, o pessoal põe pra fazer tudo. Tipo assim, tem que ir na obra, manda estagiário. Eu comecei a estagiar no terceiro semestre, eu comecei a estagiar cedo, cara. E aí você... então... Mas é bom, né, quando estagia Não, assim, é bom, cara. Estagia ou estagiaria? Eu não sei, você que é advogado também, não adianta. Sou advogada, mas vocês eram professora, que aconteceu? Eu não também, às vezes o português aqui dá uma... Nem conheço minha mãe, caralho. Ai, credo, pelo amor de Deus. Isso vai, tá vendo? Deixa o Felipe chegar. Quando você estagia... então. E eu comecei cedo, cara. E assim, eu sempre tive muita ambição de trabalhar em empresas grandes. Mas eu sempre tive também, assim, desde moleque, sempre tive espírito empreendedor, cara. Na época da faculdade, cheguei a montar uma lojinha de importados. Então, eu sempre tinha esse pé lá. Cheio dos rolos. Fazia uns rolos de importado, com relógio, bolsa, essas coisas. E assim, a gente ganhava uma grana. Eu e um amigo meu, Valdir, que é meu amigo de infância, a gente já fazia uns rolos. Mas aí eu comecei a estagiar. Ele é novo? Minha idade. Valdir é nome de velho, né? É um pouco, né? Quando você chama Valdir, você acha que tem Provavelmente ele vai assistir isso, eu vou falar pra ele. Ele tem 30 anos, mas minha esposa sabe. O Valdir tem 30 anos, mas ele tem a mentalidade de uns 60 já, mano. O bicho é velho, mano. Nossa. Caraca, mano. Volta. E aí, beleza. Imagina. Aí eu comecei a estagiar cedo, entrei na BR Malls, que é uma das maiores empresas de shopping da América Latina, e fui trabalhar lá no Tamboré. Isso também me quebrou. Pertinho do lado. Porque eu fazia Mackenzie e trabalhava no Tamboré, nossa. Você Então, tipo, bike? ia de patinete, nem tinha eletrônica naquela época, era o de pezinho mesmo. Nem passei o eletrônico, Não. só Não, elétrico. era do Flintstones mesmo, Aí comecei a trabalhar lá, cara, e assim, eu saía da faculdade meio-dia e entrava 1h. Mano, eu saía do estágio 8h da noite, tipo, do Tamboré, chegava às 9h. Que jeito que estudava? Não tinha como. Então, tipo, Mackenzie eu também atrasei um semestre por conta disso. Cara, mano, quem não cola, não sai da escola. mas eu vou te falar uma coisa, Uma Felipe. dica aí, É que eu não tenho muitos amigos do Mackenzie, mas eu também era ousado, velho. Eu colava com o celular atrás da cadeira, eu era terrível, cara. Mackenzie retifica esse tipo Nossa, eu era terrível. Não, mas é difícil. Era Eu terrível. falo, pessoal, só quem estuda e trabalha É duro. sabe como é difícil. Porque quando você só estuda, de boa. não que seja fácil, não é fácil. Mas você não tem aquela, poxa, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, tem que cumprir horário. Sim. Você só estuda. Quando você estuda e trabalha, que você vê que você vai dormir 1h da manhã, tem que levantar 6, 7. É o horário que eu acordava pra ir pra faculdade. Mas você sabe, difícil, mas né? você sabe que assim, o estágio, graças a Deus, nunca foi uma necessidade pra mim. Isso eu tenho que até falar dos meus pais, sempre me bancaram, graças a Deus, tiveram condição, a gente não era rico, mas sempre tive condição de... Então eu estagiava por querer mesmo, de ter o meu dinheirinho pra poder sair, pra poder pagar as minhas coisas, minha gasolina, sabe? Essas besteiras que jovem de 19, 20... Encosto. Vocês que gostam de ficar de encosto da mãe? Importante trabalhar aí. E eu conheço uns com 30 anos que tá encostado ainda. Meu Deus, é polêmico. E tá aqui na minha frente, minha mentira. Adoro isso. Eu conheço da minha família. Felipe. Para de ficar soltando essas fofocas aqui, velho. Não, mas enfim. Mas enfim, aí estagiei. Só que também o estágio era complicado porque, assim, cara, a política das empresas grandes, eu acho, é um negócio meio engraçado, né? Porque você é estagiário, você tá lá pra aprender. Só que assim, cara,
seu horário é da 1 às 6 da tarde. Sei lá, 6 horas por dia, 5 horas. Você chega 1h10, o chefe chega e fala pra você assim, nossa, tá 10 minutos atrasado. Mas você sai 8 horas da noite, ele não Ninguém fala vê. pra você, Mas olha, você tá 2 horas Mas aí atrasado depois, pra ir embora. aí depois fala assim, será que dá pra você ficar mais um pouco É. aqui? Porque a gente tá... Mas sempre isso é assim. de estagiário a qualquer... Mas isso aí... Qualquer Mas coisa. você sabe... É incrível. Mas você sabe que isso foi me culminando pra vontade de empreender mesmo. Aí eu fiz um ano nessa empresa, saí pra uma oportunidade melhor, que até meu chefe falou, fui trabalhar na Iven como engenheiro de obra mesmo, de prédio. Cara, essa empresa eu não esqueço... Quando você se formou? Não, eu tava estagiando ainda. Aí fui pra Iven, fiquei uns 3, 4 meses porque os caras me contrataram. Uma experiência e puta currículo, né? Então, eu sempre... Isso pra mim foi É positivo. porque é uma empresa de muito renome. Mas o que aconteceu? Na época eles me contrataram pra trabalhar em obra. E eu estudava de manhã. E na época da entrevista eu falei pro gerente de obras, eu falei, cara, eu sei que obra acaba 3, 4 horas da tarde, eu vou estagiar da 1 às 6. Eu falei, vai dar chabu. Não, esse é seu horário, contrato, bonitinho. Ganhava bem na época, a Iven pagava muito bem na época também. No fórum eles falam que trabalham até 20, 21, 22, viu? É absurdo. Mentirosos. Nossa, eu adoro briga. Eu vejo as audiências lá. É punk. Não, mas é punk. Mas é o que aconteceu? Quando eu entrei na obra, o primeiro dia que eu cheguei, o engenheiro-chefe chegou pra mim e falou assim, chegou o turista. Meu Deus falei, do céu, como assim, cara? Eu já sou meio louco, né? Eu gosto de uma confusão. Eu fiquei olhando, falei, vou mandar esse cara pra aquele lugar e já vou embora no primeiro dia. Vocês que assinaram mas eu falei assim, beleza. Aí eu fiz amizade com os estagiários que estavam lá, e era tudo moleque que estudava, e as meninas estudavam na Uninove. E eles estudavam à noite. O Mackenzie não tinha opção de noite. O Mackenzie, a opção noturna era a partir do sétimo semestre. Era ou amanhã ou tarde. E aí, hoje eu fui trabalhando, me dedicava no que dava, meu pessoal falou, pede pra sair porque o cara vai te mandar embora. Porque, os caras trabalhavam lá da Uninove das 7 da manhã às 5 horas da tarde, juro por Deus, era tipo efetivo como estágio. 6 horas, viu, pessoal? Entendeu? Tipo boliviano trabalhando no... E aí, beleza, deu 3 meses, aconteceu, ele me mandou embora. Aí eu falei, bom, beleza, já tava esperando, então, enfim. Você mandou ele tomar no cu antes? Me deu vontade, mas não fiz não. Porque eu falei, não vou fechar as portas, vai que um dia eu preciso voltar. Isso começou a culminar, tipo assim, meu ódio por trabalhar pros outros, sabe? Porque você não tem valor, cara. Por mais que você se dedique, você se mate, sempre você a vê... galera vai, olhar só o seu, né? Exato. Isso que é foda. Aí saí de lá, fui pra OAS. Também trabalhei na OAS. Antes de todo o BO daí do Lula. Você tem quantos anos mesmo? Tenho 30. Mas enfim, trabalhei na OAS um grande tempo. Trabalhei 2 anos lá e lá foi muito legal. Aprendi muito, cara. Porque eu fiz uma job rotation. Eles fazem você passar por todas as áreas pra preparar o estagiário. Cara, fenômeno. Eu com 20, 21, não lembro quantos anos eu tinha agora, 20 anos. Os caras, eu fui pro comercial, tinha uma sala só minha, como estagiário. Os caras, essa estrutura deles era fenômeno. Os caras faz mesmo degrau. Não, pra você pegar. E aí onde você curte trabalhar é onde eles te jogam. Aí depois passei 2 anos. Acabei não renovando o meu contrato porque ainda não tinha me formado e tinha que ser efetivado, não tinha jeito, né? Porque estágio é do máximo 2 anos. Estava nas DP no bar. Não, pior que não. Eu vou falar uma coisa, porque minha esposa tá aqui não. Mas eu falo isso pra todo mundo, ninguém acredita. Quando eu falo pras pessoas que eu sou um mackenzista que quase não aproveitei a Maria Antônia, as pessoas me chamam de doente. Caramba. Eu quase não ia pro bar. Juro por Deus, era a faculdade... Você ia bastante? Ia. A gente estudou na mesma faculdade. Além de estudar na mesma escola... Depois a gente foi pra mesma faculdade. A esposa dele tá aqui, pelo amor de Deus, viu? Eu quero queimar mesmo. É nada, não, mas é de boas. Mas eu nunca fui nunca fui muito de ir pro bar. Sei lá, eu namorava também na época. Mas faz mal ir pro bar, né? Faz, cerveja dá problema no intestino, engorda, enfim. Já tô aqui com barriga d'água. Mas aí eu peguei e saí da OAS voltando e fui pra uma outra empresa que chamava MDL, uma incorporadora de alto padrão aqui em Perdizes, tinha um escritório, né? Era tipo nômade. Foi pá. Entrei cedo, no 3º semestre, então eu tinha tempo, né? E sabe o que é isso? A gente entra abordando outro assunto. A galera, hoje em dia, as empresas só pensam nelas. Sim. Os estagiários, às vezes, muitos estagiários ficam presos a empresa, às vezes. Então, tipo assim, eles têm que visar o que é melhor pra ele. Mas não acontece. Então, justamente, não acontece isso. Mas é isso, você tem que ir pra um lugar que é melhor pra você. Na verdade não acontece porque quando você pega uma empresa grande assim, muita gente vislumbra. Vislumbra plano de carreira, meritocracia, coisa que dificilmente acontece. É isso. As maiores empresas que fazem isso que eu conheço, assim, são multinacionais. A minha irmã trabalha em uma que, cara, ela começou e veio, hoje ela é gerente sênior, ainda não chegou nem... E assim, mas os caras, se você é bom, os caras te sobem.
Agora não tem esse negócio. Então, assim, as pessoas vislumbram. Então, assim, fica às vezes 6, 7 anos no mesmo emprego, ganhando a mesma coisa, esperando uma proposta melhor, sabe? Isso também me Eu acho irrita, que entendeu? o problema de grandes empresas também são É grande assim. negócio. Idiota. Você tá na empresa. A hora que você fala assim, olha, eu vou pedir minhas contas porque eu passei em uma entrevista, tal, vou mudar de emprego. Aí eles querem aumentar seu cargo, seu salário. Então, Só dá valor isso pra quando pessoa não te quando julgam, ela né? quer sair. Exato. Isso quando não julgam. Nossa, você vai sair? Eu sempre te dei tudo isso? Ah, Não eu deu já porra fui nenhuma. julgada. E eu conheço pessoas, é que eu não posso falar aqui, até porque tá trabalhando, mas você também conhece. Que, tipo, tá há 7 anos na mesma empresa, pedindo pro chefe aumentar o salário, o cargo, o cara fica no stand-by lá. Cusão, Deixa você no banho-maria. É. Então, assim, isso também foi me verdade. irritando. E aí, essa incorporadora, cara, eu trabalhei muito, eu me dediquei bastante na época. Eu entreguei prédio de alto padrão em Perdizes, sozinho como estagiário. Até os donos das construtoras falaram, pô, o estagiário fica mais aqui do que o engenheiro da obra e tal, enfim. E aí eu tinha a esperança de ser efetivado lá. Só que eu tinha um chefe que era muito cuzão, cara. Caralho. Nossa, era muito Qual é o cuzão. nome dele aqui? Só pra dar Eu juro, eu chegava 9 e 10 da manhã, ele falava assim, você tá 10 minutos atrasado. Desse jeito que eu falei pra vocês. Aí teve um dia que eu me irritei, eu falei pra ele, na frente dos diretores. Ele falou assim, 9 e 10. Eu falei assim, gozado, eu fico aqui até depois do horário que é, do meu horário de estágio, eu não vejo você falar assim, olha, você tá atrasado pra ir embora, viu? Nossa, na frente de todo mundo. Caralho. Ele ficou com uma cara de bunda e tentou enfim, Mas me às vezes rebaixar. precisa, acho que dar um... Mas é que assim, Fê, Uma eu sou muito bocudo, né? Então esse eu tenho um defeito disso, cara. Eu falo demais. Então, até na vida eu perdi muita amizade por conta disso. Foi Perdi mal, muitas hein? pessoas por conta da É que minha assim, boca. a gente- Mas eu reconheço me isso, identifico entende? com você, porque também eu sou muito Sim. explosivo, assim. Falar assim, pô, tô com foda-se. Sim. Tipo, É, eu sou assim. mas é porque, cara, hoje em dia a galera tá muito escrota, mano. E a Então- gente tem nossa opinião. Claro que às vezes não pode ser certa, de 100%, etc, Sim. etc. Mas, cara, hoje em dia tá muito escroto algumas coisas. E não dá pra você ficar... Hoje eu falo até pra minha esposa, eu perdi muitos amigos, assim, de antigamente por conta da minha boca, por causa do meu perfil. Alguns até me arrependo, outros Até no não. futebol já foi expulso várias vezes. Mas era meu jeito, cara. E quem gosta de mim, na verdade, as pessoas falam, tem até um brother meu, o Iago, provavelmente também vai assistir aí, que ele sempre fala pra mim, fala assim, cara, eu gosto de você do jeito que você é, velho. É isso. Então assim, você é bocudo, eu gosto que você é Você tem que bocudo, ser, você tem que é ser, isso. você é sincero, você é transparente, é assim que as pessoas gostam de você, Se você entendeu? muda o seu jeito, cara, aí você já começa... Você mesmo, você começa a fazer uma auto-reflexão, tá ligado? Você Sim. fala, mano, mas tô mudando o meu jeito por quê? É, mas eu não tinha muito papo na língua. Quando eu Algumas tinha coisas que tem falar... que ter o filtro, né? Então eu não Hoje tinha. em dia Eu não ainda... tenho, Eu não tinha. Não Eu não Hoje tinha. em dia tem que Quando ter. eu tinha que pegar no calo, cara, era violento. Mas assim, paciência, faz parte da vida e eu aprendi mas com é o que eu muito costumo isso. falar pro pessoal. A empresa que eu trabalho não me valoriza. Mas você tem que se valorizar, cara. Não tá bom lá, vai procurar outro. Sai fora. Então, Tipo, mas... os incomodados se Então, mudam. mas aí que aconteceu nisso? Quando eu me formei, cara, isso eu também acho as políticas das empresas, e tem várias que fazem isso, patética. Eu me formei, no dia que eu fiz minha última prova, que eu sabia que eu tinha passado e formado, meu chefe me ligou e falou, no final da tarde você passa aqui no escritório. Eu falei, puta. Era arrombado. Falei, beleza. Aí cheguei, trabalhei ainda durante o dia, fui na obra, Aí sujei eu de acho lama. mentira, Não, mano. calma. Aí eu acho Só que era sacanagem. política, eles fizeram isso com a minha antiga chefe, eles faziam. Aí beleza, eu já imaginei. Aí beleza, trabalhei o dia inteiro, me sujei na lama, fui tudo sujo lá pro escritório. Quando cheguei lá, eles me chamaram, ele e o diretor, olha, infelizmente a gente tá com pouca obra, tal, a gente não vai conseguir te efetivar nesse momento, mas a gente quer fazer uma carta de recomendação pra te ajudar, porque a gente conhece muita construtora desse jeito. Eu peguei e falei assim pra ele, não quero. Ele falou assim, como não? Eu falei assim, não quero. Não, como você não quer? Eu falei assim, não preciso da sua carta de recomendação. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, não sei. Na minha cabeça eu não sabia o que eu ia fazer ainda. E eu falei pra ele, falei assim, eu não sei, eu vou construir com meu pai, vou procurar... foda, é. Eu falei, mas trabalhar eu não vou mais. Eu falei, sabe por quê? Porque as empresas não valorizam o que deveriam valorizar, cara. É isso. Tanta gente ganhando uma fortuna de grana e as pessoas de baixo que faz acontecer e sabe, isso, cara. é isso. Aí, enfim, saí de lá. Como eu sabia que eu tinha o resguardo dos meus pais, e eu tinha uma graninha guardada do estágio também, eu falei, bom, passar necessidade de fome eu não vou. O que máximo vai acontecer talvez é eu parar de sair um pouco, economizar, mas até aí, beleza. E aí, cara, isso Parar com foi... as cachaça. parar de tomar uma, né, de sair no bar do Luiz, enfim, né. Bom, porra, o Bar do Luiz. Bar do Luiz é fera, né? Dá um Propaganda de aí. graça, hein, ô Luiz, vê se... ô, Só Luiz, dessa vez, Ô, viu? Edu, manda uma cervejinha pra nós, né, pelo amor de Deus. Mas alguma coisinha pra nós, né, Bar do Luiz? Mas enfim, aí eu saí e, cara, isso foi no meio de 2016. Aí que começa a minha história de empreendedor.
eu saí e falei, quer saber de uma coisa? Eu tô formado, vou abrir minha própria construtora. Em 2016. Metade de 2016. Te deu a... Cara, me deu a louca, eu falei, eu vou pra Não cima. vai pros outros porra nenhuma. Mas eu já vinha nessa batida há muito tempo de não querer, sabe? Eu falei, não queria. Eu sempre tive na cabeça, quero ter meu negócio, quero ter meu negócio, quero ter meu negócio, sempre quis. E aí eu fiz. E aí na época, cara, eu criei essa Batim Engenharia, que eu pensei em diversos nomes, no final eu falei, vou pôr meu sobrenome, porque eu fiz um brainstorm legal, e eu falei, sobrenome dá credibilidade, né, cara? E aí eu peguei e fiz. Caraca. E aí na época, cara, eu confesso que eu era muito cru em muita coisa de obra, assim, porque eu não tive muita vivência, meu negócio era muito escritório, cara. Era muito administrativo, financeiro e tal. E aí que veio a oportunidade de eu chamar o Prior. Eu conheci o Prior desde moleque, desde os 8 anos de idade. E aí eu bati um papo com ele, liguei, a gente conversou, falei, cara, e aí, tá afim? Ele trabalhava numa construtora, inclusive que O Prior, ele é... Arquiteto. Ele é arquiteto também, né? Só que o Prior, ele é um falso arquiteto. Eu falo que ele é mais engenheiro do que arquiteto, porque, cara, ele é foda. O moleque manja muito, mano. Muito. Tudo que eu aprendi, isso eu falo, não tô só falando isso aqui, eu falo isso pra todo mundo. Tudo que eu aprendi na parte de obra, eu devo a ele, mano. Caramba. Porque ele me ensinou muito. Ele era crânio e atirado. Ele era um moleque da minha idade, só que ele era atirado e ele já tinha muita vivência. Ele trabalhava numa construtora pequena, que inclusive é no mesmo prédio que a minha hoje, no nosso escritório. Caramba. E aí a gente começou junto, cara. A gente começou, lembro até hoje, meu primeiro serviço foi pintar um teto de uma cozinha de uma senhora de idade. Eu ganhei R$300 naquela época. Caralho. Foi meu primeiro serviço, lembro até Chama hoje. eu pra pintar também. Não, mas foi o ganho em cima, né? A gente cobrou um pouquinho mais, 600, 700, ganhamos 300 conto. Falei, puta, vambora. Comecei assim, não tem vergonha de falar. Foi uma pessoa que ela tem uma imobiliária, me deu uma oportunidade na época. Eu falei, legal. Aí o Prior me ajudou, a gente tinha, fomos lá. E aí começamos, cara. Aí a gente começou a engrenar. Porque a gente começou a pegar coisa grande. A gente começou a fazer obra na Amaro, aquela marca de roupa que tem aqui na Barra Funda. A gente começou a fazer o galpão deles, aí começou a pegar coisa grande. Aí fechamos o primeiro prédio pra construir, um prédio de 3 andares. Foi a nossa primeira obra grande juntos. E aí a gente começou a decolar. Cara, eu falo que em meados de 17 pra 18 a gente decolou. Ele não tava no BBB ainda, né? Não, o BBB dele foi 20, né? 2020, A gente começou a decolar, cara, porque a gente começou a pegar coisa grande e começou a realmente ganhar dinheiro, sabe? Porque construção de prédio, galpão, essas coisas é uma coisa Falam que uma parada que nunca desvaloriza é imóvel. Eu falo isso pra todo mundo. Eu sou da saúde, né? Não tem nada a ver. Mas sempre me falam assim, pelo network da vida, falam assim, mano, você quer investir em alguma parada? É imóvel. É concreto, é tijolo. E posso falar, é uma coisa que você não perde. Mesmo que você não tenha dinheiro pra construir, compra o terreno. É isso. Deixa o terreno parado lá, deixa crescer mato, subir mato ou árvore, deixa lá. Cara, a hora que você tiver dinheiro você constrói, então você vende o terreno, vai ter valorizado 3, 4 vezes brincando. Isso aí é... Então se valoriza o dobro que você compra. É uma discussão que eu tenho com bastante gente, até com uns amigos meus, o cara fala, não, porque eu tô pensando em vender meu apartamento quitado pra pôr o dinheiro pra render e morar de aluguel. Eu fico olhando e falo assim, eu também já ouvi isso. Cara, pelo amor de Deus. De boca cheia, né? Mas é que hoje em dia tem muita gente que fala de investimento e vem com esse papo de Sim. Fala sem a mão, fala agora. Ela é do cara, o outro tava falando com o queijo. E aí o pessoal de investimento fala assim, mas se você investir, vai te render tanto, que é o valor que você pagaria tanto. Sim. Mas você quer, a maioria das pessoas tem casa própria. Então, mas sabe qual é o problema hoje da internet? O problema é que todo mundo hoje é coach, todo mundo hoje sabe dar curso, todo mundo sabe dar curso de... Nada contra, cara, eu vejo assim, pelo que eu conheço da minha área, muita gente lá te ensina a fazer o orçamento da vida e blá blá blá, essa obra aqui eu ganhei 30 mil reais. Cara, e as pessoas compram os cursos ainda. E a pessoa não quer estudar, caraca. Isso que é foda, mano. Mas é o que eu falo, e voltando no assunto do financiamento. Eu falo, cara, isso que você tá falando de viver de renda é pra quem tem muita grana. Eu falei, você tem seu apartamento quitado? Eu falei assim, você vai sair pra ir pra um aluguel? Eu falei assim, ou então você não tem apartamento, por que você não vai pra um financiamento? Mas financiamento... Falo, você cara... Você paga a mesma coisa que o aluguel, pensa comigo, você paga a mesma coisa que o aluguel. Só que o aluguel é 5 anos, depois tem que renovar. Todo esse dinheiro que você investiu em 5 anos, vai pro proprietário. Vai pro rabo dele, não vai pro seu. O financiamento, por mais que tenha juros, babá, no final de daqui 10, 20, 15, quanto você pagar, é seu. Cara, é uma conta, é A mais B igual a 100%, sei lá, mas puta merda, cara. Não sei o que acontece com a galera, não sei, acho que a galera gosta de perder dinheiro e tal. Não, e outra. Porque não é possível, cara. Você comprou, parcelei.
dá pra você ir abatendo algumas parcelas. Exato, amortizando. É o que o meu apartamento, uma parte dele é financiado. A gente tá, o que eu consigo eu amortizo, porque eu uso o dinheiro do banco e vambora. Agora, você morar de aluguel, cara, você tá louco. Mas enfim, voltando nesse assunto, a construção civil é o que eu falo, é um dos nichos que mais dá dinheiro, assim, se você for inteligente e não dá erro. Porque se mesmo, mais que você construa uma casa e fique lá pra vender um ano, ela tá lá, velho. Ela é tua. E lá na Sabatinho Engenharia, vocês fazem tudo? A gente faz tudo. No começo, a gente fazia mais a parte de reforma, que era a obra menor, né? Que a gente estava estruturando e o prior estava também ainda trabalhando em outro lugar. Então a gente não... Ia meio que a gente não tinha uma estrutura muito grande, né, cara? E aí a gente começou a crescer. Aí começou a pegar obras maiores, aí veio a questão do prédio que a gente construiu. O primeiro prédio que a gente construiu de 3 andares, fica ali na Tucuruvi, na Tamboril. Construímos um prédio de 3 andares com 21 apartamentos. Aí depois disso veio galpão, depois veio um outro prédio de 3 andares lá no Carandiru, ali na Força Pública. Não quero, obrigado. Desculpa. Desculpa, isso aqui é água. Cara, eu só não vou beber porque eu tive uma infecção de intestino essa semana, bicho. Mas é seco, é bom. Bom. Eu não vou mostrar a marca porque... Eu vou ter que pedir pra dar uma paradinha no podcast pra ir no banheiro. Beleza. Enfim, e aí a gente começou a crescer, cara. Em 2017, 2018 a gente começou a crescer. Aí... Em 18, cara, se eu não me engano, acho que a Salt foi 18, né? Vocês criaram a Salt? Como então, vocês criaram a Salt? Eu vou contar isso daí. Quer ver? A Salt. Que, inclusive, foi 19. Gente, eu tô com fome. muito bom. Foi 19. Mano, não, na verdade... Salt. Cara... Na verdade, como que é o Insta da Salt? É Salt.zn01. .zn01. Olha isso aqui. Nossa, eu tô no maior, cara, eu vou falar pra você. Não sem drogas, hein? A Salt foi um negócio que eu falo que... Caraca, foi um negócio muito louco, mas ao mesmo tempo muitos tiros certos, sabe? Eu acho que eu vou deixar pra você, tá? E eu vou te contar como foi engraçado. A gente tava sentado no bar do Luiz, eu e o Prior, num sábado, 11 horas da manhã, meio-dia, tava abrindo, a gente tava sentado lá, só nós dois. Aí passou o Antonelli, que é também amigo nosso de infância desde o Espéria, ele passou de carro, aí ele buzinou pra gente, aí a gente pegou e mandou mensagem, falou, volta aí, ele pegou, ele já tava lá na engenharia, ele falou, vamos voltar, aí voltou. Aí ele sentou. Cara, aí conversa vai, conversa vem, a gente tava construindo coisa grande, tava com dinheiro, dinheiro bom na mão, tava com caixa legal. Aí o Antonelli veio com essa ideia, falou, puta, mano, a gente tá pensando em abrir uma pizzaria nos moldes da Fornô que tem aqui na Consolação, mesmo, porque é concorrente direto, né, ali. E aí ele falou, o que vocês acham? Aí a gente perguntou, puta, quanto você precisa de investimento? Aí ele falou, cara, eu fiz umas contas na época, ele falou, 300 pau. Aí ele falou, o que vocês acham? Porque ele falou, vai entrar eu já que o Caio na parte administrativa de tocar a operação e você, o Prior, entrariam como investidor. Aí eu e o Prior, a gente falou, e aí? A gente tava com dinheiro lá da obra grande, tava parado, e falou, vamos fazer? Vamos. Aí a gente, no bar. Vocês dois injetaram. Aí a gente injetou a grana, fez a obra toda, também foi a gente que fez, lá no custo, lá embaixo, porque também era uma obra que a gente gastou 300, mas dá pra ter gasto, se fosse qualquer outro, uns 600, 700 brincando. A gente pegou um imóvel, assim, detonado e transformamos. Foi absurdo. Mas foi o imóvel comprado, alugado? Não, alugado. É, alugado. Aí fez toda a parada toda. Mexemos em tudo. Depois eu te mostro as fotos, você vai ficar abismado. O que era uma mecânica, assim, era detonado, cara. A gente transformou num imóvel, assim, ficou sensacional, cara. Da Salt, que é de esquina, né? A de esquina, Nino Gustoli. Isso. Mano, ali é sensacional. Já então. fui. Gente, vá, mano. Porque é sensacional. Não é porque é minha, não. Mas o negócio é bom. É bom. É bom. Mas aí a gente entrou, cara. Entramos com a parte da grana. Os meus sócios e os outros 3, o Caio, o Jaco e o Antonelli, operam até hoje, né? E eu e o Prior entramos como investidor. E, cara, na época eu lembro que quando a gente teve essa oportunidade, que eu até falei em casa, meus pais, você tá louco, minha mãe? Você vai mexer com pizza? Você é engenheiro, vai mexer com coisa de mãe, aquelas coisas de medo, sabe? Aí eu falei, mãe, se perder o dinheiro, perdeu, não der certo, fecha, vambora. E, cara, desde que a gente abriu, foi só sucesso. Até antes do Prior do Big Brother também, mas depois também alavancou muito. Mas, cara, a gente passou a pandemia ileso, com todos os funcionários ainda registrados, mandando ninguém embora, só no delivery. Então, assim, foi um case de muito sucesso, assim, um tiro muito certo, sabe? Vocês criaram um nome muito bom ali, né? É que, na verdade, o Salt já existia, né? O Antonelli e o Jaca, eles já tinham uma hamburgueria na Serra. Ficava ali do lado do Jax, né? Eles já tinham a Salt Burger, já existia. O nome é dele, né? E aí ele trouxe pra baixo como Salt ZN por conta da pizzaria. E aí já meio que... Exato. Levou tudo. Aí a gente montou a Salt. Aí a Salt foi em 2019.
2019 foi quando eu te conheci, né? Conheci a mulher da minha vida. Ah, Tem que fazer o merchan, né? Porque senão, Tem que fazer, depois eu chego em não. casa, ela ainda mandou lavar roupa, Deus me livre. acho justo. Aí conheci a Bianca em 2019, aí a Salt foi embora. Aí, final do ano de 2019, a Sabatim também tava indo super bem, a gente tava voando. Aí o Prior foi... Foi na pandemia, não foi? Não, a pandemia foi 2020. 19 pra 20. É, a gente passou um ano A pandemia aberto. foi 20. Isso, a gente passou um ano aberto. Aí conheci a Bianca. Cara, vou até contar essa história rápida só pra... Foi muito louco. Eu conheci ela pelo Instagram. Ela morava lá de casa, eu nem sabia quem era. Ela não conhecia ninguém que a gente tinha. Aí, cara, conheci ela em julho, a gente conhecia em abril, a gente começou a conversar, saímos em julho. Beleza. Aí, um mês depois, eu pedi ele namoro. Foi tipo paixão à primeira vista, assim. Beleza. Aí, no final do ano, eu tinha uma viagem comprada pra passar com os meus pais fora do país, nos Estados Unidos. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Beleza. Aí, quando foi em meados de outubro, setembro, eu falei pra ela, vamos comigo? Aí ela falou assim, vou ver, né? Conversou com os pais dela e tal, falou, eu vou. Cara, eu juro por Deus. Quando a minha irmã foi entrar pra comprar a passagem de volta, porque ela ia depois, a gente ia primeiro, depois ela ia. Quando a minha irmã foi comprar a passagem de volta dela, só tinha um assento no avião do meu lado. Nossa senhora. Oi, Eu conto isso, não me acredita. Te juro por Deus, ela tá aqui pra me comprovar. Do lado, eu tava na janela, tinha um assento do meu lado, único no avião inteiro. É Jesus lá voltando. Aí quando foi isso, eu falei assim, agora ferrou, vou ter que casar, né, cara? Caralho, fudeu, hein? Fudeu. Se fudeu grandão. Me fudi. Aí tô até hoje aí, ó. Eu falo pro pessoal assim. Não, brincadeira. Eu não posso falar de relacionamentos que acontecem Caralho, rápido, maluco. porque com o meu marido em um mês a gente ficou, namorou e foi morar junto. Não, Em um mês. Caramba, isso aí foi Entendeu? intenso. hein? Rápido. Foi intenso. Foi intenso. O nosso não foi tão intenso assim. Agora não. nós já estamos há 11 anos juntos. Vai fazer 11 anos agora. 11 anos, malandro. Que 11 isso, cara? anos. O meu, cenas para os próximos capítulos. Eu namoro com Jesus, eu sou Jesus. Sou de Deus. O meu é cena para os próximos capítulos. Mas enfim, aí a gente viajou, aí 2020 entrou. Aí no final de 2019 que eu descobri que o Prior tava passando nas seletivas. Ele falou, mano, tô na seletiva do Big Brother, não pode falar pra ninguém e tal, não sei o que. Eu falei, puta. E já tinha te falado? Não, ele me contou desde o início, né? Eu sabia que ele tava. era sócio dele, tava né? passando. Cara, a gente era muito louco, porque antes de eu conhecer a Bianca, a gente era muito carne e unha, velho. Tipo, a gente, muito amigão. puta, pá. a gente trabalhava de segunda a sexta à noite saía pro rolê, sábado à noite pro rolê, pro domingo a gente saía, era tipo muito próximo. Caraca. Aí no final de 2020, quando ele teve a notícia de que ele ia mesmo, falou, puta, foi convocado, a gente estruturou todas as coisas e eu falei, vai lá, mano, porque é o nosso futuro, né? Falei, Bom puta, que o cara dava vai lá pra- dar um boom, vamos estourar É e bom tal. que dava pra você ficar, Sim. manter a parada enquanto ele... Exato. E aí eu peguei e fui, continuei tocando as coisas enquanto ele tava lá dentro, tudo, e enfim. A gente começou a ter uma visibilidade maior, não só a empresa, mas também eu, enfim. Até por isso que eu também tenho bastante seguidor hoje no Instagram, também muito por conta dele. E aí, cara, a gente continuou. Depois que ele saiu do Big Brother, que as coisas degringolaram, né? Porque aí a gente começou a curtir o hype dele, e tá certo, né, mano? Ele saiu estourado, acho que ele então... mudou, acho que ele mudou de vibe, né? Ele não... Ele, Que dá, pô, pelo menos eu leio, tá? Vendo de fora. Ele entrou no Big Brother numa vibe, Sim. sendo assim, porque, querendo ou não, a gente conhece, né? Zona Norte é isso aqui. Sim, é um né? louco, É, velho. todo Ali mundo Todo conhece mundo daqui daí. conhece, todo mundo. E aí você sai, mano, você sai com muita fama, você sai com muita coisa, você vai pra outra vibe. Cara, mas é Então- normal, eu não recrimino, Não, entendeu? sim. Eu não recrimino porque, assim, é o hype que ele É tinha que uma parada aproveitar, que é cara, isso. pra ganhar dinheiro, pra Sim. sair na mídia e tal. Pra- Só que isso começou a pecar um pouco na empresa, porque eu tava trabalhando sozinho, tocando as coisas Querendo ou não, tinha sozinho. umas coisas antes. né? Exatamente. Então tem muita história aqui, enfim. Aí, final do ano, a gente decidiu separar a sociedade, a gente separou tudo, a gente construiu Vocês bastante separaram a coisa. sociedade em 2019? Final de 20, quando depois ele saiu do tá, Big Brother. A gente tinha coisa juntos, né? Porque é o que a gente tava falando também de imóvel. A gente comprou terreno, construiu, vendeu, comprou terreno, construiu, vendeu. Então a gente tinha algumas coisas juntos. A gente tinha 2 terrenos parados pra começar a construir um prédio. Então a gente tava, mano, super tava bem. A de gente tava boaça. voando. E aí acabou não dando certo, por N motivos, mas é o que eu falo, eu sou muito grato porque tudo que eu aprendi foi por ele e acho isso, tem que reconhecer, cara. Independente de diferenças e problemas, Sim. eu aprendi muito. E aí, cara, e nesse meio tempo eu continuei, cara. Essa Sabatim, hoje eu tô com outro sócio, o Johnny, acho que você chegou a jogar com ele também, né? Cheguei a jogar. Cara, o Johnny foi muito legal porque ele queria trabalhar muito com a gente como estagiário na época e a gente não tinha condição de pagar.
E aí depois que eu comecei a crescer, que eu cresci sozinho, não tava dando conta, eu fiz uma proposta pra ele e falei, vem. Caralho, Ele tava na Ingevix, ele tava indo no Maranhão, acho que era, alguma coisa assim. Mano. Ele, tinha um salário E fixo, ele tava parece super ser bem. mó, tipo, centrado, Cara, mó. eu falo Tipo- assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida profissional, cara. Porque Caralho. eu não sei de onde me surgiu na cabeça fazer uma proposta pra esse moleque. Ele tava no Maranhão, trabalhando na Ingevix, registrado, ganhando bem. E aí, cara, eu fiz uma proposta, falei, quer vir? Ele, puta, meu, mas eu preciso da grana. Eu falei, cara, é uma mão na frente e outra atrás. Eu vou te dar 50% do negócio, você vem e vambora. E ele veio. Aí a gente cresceu pra caramba nesses últimos anos. Agora a gente tá montando hamburgueria também, né, na Brasleme. Então, assim, eu sou um cara que Qual que é o nome da hamburgueria que você vai Unity Burger. Unity Burger? É, vai ser ali na Brasleme. Na Maria tem Curupaiti. Instagram Já tem. Aí, Arroba passa Unity aí. Burger, só que no lugar do I é um número 1, hein? Unity, que lugar da brasileira que fica? Maria Curupaiti. Ó, na Maria Curupaiti, tá? É, vai Por inaugurar favor. provavelmente em junho desse ano. Em junho? Ah, Já tem a adoro. data? Provavelmente segunda quinzena, não tá exato. Então quando tiver a Tá na data hora. já... Não, já vocês dá vão Fala pra Vocês gente, vão pra tá gente lá. poder, né? Comer uns hambúrguer, já estamos comendo umas pizzas aqui, caraca, mano. eu tenho que Mas, fazer cara, isso. eu... Eu cheguei no doce já. Tem que Caraca, atirar. moleque, tá foda, hein? É Nutelinha pura, né? Tira esse prato aqui. Nutelinha pura. Felipe, tira a mão do meu prato, não gosto de ficar Pô, com deixa a minha ela comida. comer a coisa dela, velho. Fica Não comendo põe a aqui. mão no meu prato. A gente tá conversando, você fica comendo? Deixa ela comer. Ah, parece programa do Ratinho aqui, cara. Que isso, cara? Que isso? Mas, cara, Mas foi mais isso, assim. E eu... O que você mais, assim, falando assim, vai... O que você mais aprendeu em tudo que você viveu até onde você contou, vai? Até 2020, quando você fez a sociedade, largou, você correu pelas suas próprias pernas, 2016 você abriu sua parada, aí teve um sócio, depois foi, chamou outro sócio. O que você mais aprendeu nesse processo? Cara, na verdade eu acho que todo dia é um aprendizado diferente pra gente que empreende, né? Eu falo pras pessoas, empreender não é simplesmente você falar, eu quero montar alguma coisa. Tem É gente mais que que não isso. tem perfil, você tem que ter primeiro perfil, Isso é você verdade. tem que ter conhecimento daquilo que você tá mexendo, você tem que se atualizar todos os dias. Você fala, eu tenho 7 anos de construtora, mas se você me perguntar, eu não sei nada. Vou falar pra você, eu não sei nada. Porque... E nesse período você se profissionalizou na parte de administração? Você... Não, Ou você tem alguém que administra pra você? Não, na verdade Porque o sempre foi pessoal eu. acha que negócio é só Não, fazer e ganhar dinheiro. Então. Não é assim. Você tem lucro, você tem custo, sim. você tem toda uma jogada pra conseguir Sim. receber um valor. Sim. Na verdade eu sempre fui muito atirado, né, em tudo que eu faço. Até um ponto que eu acho que é muito positivo e eu acho que falta muito nas pessoas, é atirar. Cara, se você tem coragem, vai. E não olha pra trás. isso. Mas o meu emprego fixo, o meu salário... Vai. Foda-se. Vai. Cara, vai. Tem É campo isso. pra todo mundo. Do mesmo jeito que vocês estão num Tem. podcast, tem campo, tem os mais... Tem, mas vocês tem campo pra todo mundo. Amanhã você vai Faz crescer, o mas seu, você vai bater irmão. igual. Sabe? É isso. Sabe? Então, assim, Faz o seu, você é tem que isso. ser. Só que tem gente que não tem perfil. Sabe, por exemplo, eu sou advogada. E eu falo pro pessoal, por que você não trabalha em escritório? Inclusive, se ele for preso também, né, isso pode... Não, vocês não vão presos, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho réu primário ainda. Agora não tem mais isso não, viu? Dá pra matar alguém ainda. Credo, Deus me livre. Cara louco. Tô de brinco. Ignora. Quer matar alguém, cara? Eu falo pro pessoal assim, por exemplo, eu sou advogada. Como advogada em meu escritório, eu receberia um valor... Eu não vou falar ridículo, porque eu sei que tem muita família que sobrevive com esse valor. Ó de briga, fala. Mas o valor Fala as empresas, por favor. que acontecem assim, o escritório paga para um advogado júnior, que é o meu caso, de pouco, 1.500 a 2.500 E no o máximo. que você faz com esse dinheiro? Nada. Nada. Nem E mercado o você aluguel faz você direito, paga, cara. assim, Nem... Não. meio de aluguel? Claro, eu sei que tem gente que sustenta uma família com esse valor. Tem. Não, tem. Não tô falando que é um valor ruim, Não, sim. mas pra Essas quem pessoas têm que estudou, fazer a administração, mas porque pra é muito quem foda. estudou, prestou prova, pagou cursinho, fez tudo, é um valor que pra mim não dá. Entendeu? E os escritórios pagam um pouco mesmo, e quanto menos eles pagam, menos eles querem pagar. Mas sabe que eu acho que falta um pouco nas pessoas também? Esse ponto, assim, a gente não tira o mérito, porque eu também conheço pessoas que com um salário mínimo constroem uma casa com 3 andares, filho. Sim. O cara, ele deixa de comer, mas ele compra bloco, cimento e areia, filho. Mas o cara ele tem onde morar. Come ovo todo dia. Só que sabe o que é uma coisa que eu falo pras pessoas? Eu vou chegar lá onde você também falou do administrativo. Você tem que ter ganância, cara. Tem. A ganância, ela pode, do mesmo jeito que ela pode derrubar, mas ela pode te levantar. Só que assim, você tem que ter uma ganância positiva. É o que eu falo, eu até falo muito pra minha esposa isso. Cara, você tem que ter ganância. Então, tudo que eu fiz na minha vida hoje foi com... Eu falo a palavra ganância, não no mau sentido, tipo assim, nossa, eu quero Pejorativo, dinheiro. né? Porque, graças a Deus, eu nunca precisei passar por cima de ninguém, nem pisar em ninguém pra chegar onde eu É cheguei. que as pessoas, elas veem ganância como uma parada ruim. Exato, não é. Mas não É é. uma ganância tipo assim, vou dar um exemplo besta. Putz, eu tinha um carro zero.
Eu vislumbrei uma vez um HRV, que eu vi um arquiteto indo na obra comigo, zero, linda, branca, eu falei assim, eu vou ter esse carro. Aí eu peguei e comecei a trabalhar, fui ver o carro, é tanto, putz, tem o dinheiro, bom. Ah, mas, vambora, vamos partir pro próximo. O dinheiro que eu gastei lá, amanhã eu ganho. E nos meus negócios a gente faz assim, que nem hamburgueria, que nem na marca de roupa que a gente tem. Cara, a gente injetou dinheiro, dependendo, você vai falar assim, pô, mas tinha necessidade? Qual cara, que é a marca de roupa? Leme, A gente não sabe, só que assim, se você não tem ganância e você sair do seu comodismo, você não faz nada, cara. Então assim, não é que você tem que abrir 10 empresas. Não, você tem que ter foco em uma. O meu foco hoje é a Sabatinha. A Sabatinha é meu ganha-pão, é o que me dá dinheiro, é a minha empresa principal. Mas esses extras, cara, a gente tem que ser atirado porque são oportunidades. E eu falo assim, eu saí e eu trabalhava em uma empresa, eu era CLT. E pro momento que eu estava, eu recebi um valor razoável como assistente jurídico. Sim. E quando eu saí de lá, eu saí de comum acordo, porque era um lugar que era um pouco tóxico. Não dava mais pra mim. Que isso, cara? Cara. Quem era tóxico? Fala aí pra nós. Mentira. Pelo amor de Deus. Você? Bom, a boa que ela é advogada. Se der processo, Você, José, eu mesma, eu me represento. Se der processo, ela representa ela mesma. Você e João! Sempre tem o João e o José, né? E aí eu saí de comum acordo e eu lembro da sensação de liberdade o dia que eu saí daquela empresa. É muito bom, né? E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. Sim, você tem que ser. Grata. Mas o dia que eu saí de lá, eu falei, caraca! Amanhã Liberdade eu vou ter que cantou, acordar e mano. ir pra lá. Eu lembro que eu descansei um mês, porque eu precisava. E aí eu falei, e agora? Meu Deus. Vou vender Eu sou uma desempregada. Vou vender Eu sou uma desempregada. Top Derm. E aí eu comecei a fazer diligências. Por conta própria. Por conta própria. Diligências são, ir no fórum pegar uma cópia, ir no fórum bater foto do processo. Sim, sim. E fazer audiência como preposta, porque eu representava as empresas em audiências. E no começo, eu fazia de manhã Osasco, de tarde eu tava em Santo Amaro. Daí, no final do dia, eu tava no João Mendes e ia pra casa. E agora, não, eu consigo nichar. Eu fico em um lugar único, que é na Barra Funda. Eu passo o dia inteiro na Barra Funda. Você já vai criando o seu... Mas e eu tenho sociedades, tipo assim, olha, numa área X eu tenho sociedade com fulano, numa área Y. É isso. Porque eu falo pro pessoal, eu aprendi, depois de entrar na área da correspondência, e tomar um capote muito grande, que a gente não pode deixar a nossa renda depender de um único lugar na vida. Não. Não pode. Porque se aquele lugar falhar, você tem de onde tirar. Exato. Mas você entende... Você tem que ter esse plano pra sua vida. Você tem que ter um plano B até Z, tá ligado? Mas você entende porque hoje que a gente tem... Eu tenho essas outras frentes... por conta disso, cara. O que ela falou é perfeito. E outra, ela saiu do comodismo e foi buscar. Sim. Ela trabalhava em Osasco, Tamboré, Alphaville, bababá, Santana. Mas, cara, ela sempre tinha... É isso. E é o que eu falo. Muitas das pessoas, cara, eu vou falar pra vocês com prioridade. Eu conheci muita gente inteligente que não aguentava mais o trabalho, era um ambiente tóxico e a pessoa tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Eu E fiquei indignada. eu tentei essa semana, até comentei com ela, tentei essa semana indicar essa pessoa pra fazer um freela num negócio que precisava. Não quis. O cara depois mandou mensagem e falou, pô, Sabatini, ele nem me respondeu. Caraca. Então é aí que eu falo pra você que entra a parte do perfil. Se a pessoa não tem perfil, você pode bater nela. Ela vai continuar ganhando o mesmo salário dela. Quem quer... E eu não tô dizendo que ela tá errada. Não. Porque tem pessoas que nasceram pra isso e tudo bem. Tá tudo bem. É essa parada da gente respeitar o que não. ela quer. Mas Sim. o que eu falo tá tudo bem. Desde que você não fique enxuriçando os outros, porque sua vida Exato. é essa. Exato. Não tô pra mim, Por quê? não, João. Você apontou o dedo pra Tá. mim. Mano, mas você tá certo. Porque se você reclama assim, pô, ganho pouco. Pô, meu trabalho não me Aí valoriza. é foda, aí é foda. Pô... E você não busca alternativa Você pra não ir pro busca melhor. porra, Você não busca Fazer alternativa. Seu Aí- bandidinho. Zoeira, brincadeira. Aí a pessoa te indica, fala, pô, vai lá, cara, você vai alcançar o universo só depende de você, cara. É, Você só depende de você. O universo tá aí pra você conquistar. Sim. Aí a pessoa fica, ai, mas... E se acontecer isso? Ai, se não der certo. Mas e se não Eu sei o entendo, tem quê? coisas que nós temos que nos prevenir. Por exemplo, se você é um pai, uma mãe de família, e você tem filhos, e você tem uma casa pra pagar aluguel, Sim. você precisa se preparar um pouco pra dar esse passo. Sim. Precisa. Você precisa se organizar. Precisa se Que é onde nós organizar. vamos entrar no administrativo. Sim. Exato. Mas você tem que fazer alguma coisa pra mudar, porque se você não mudar, a sua vida vai continuar sendo a mesma coisa, você vai continuar com as mesmas reclamações, Sim. com os mesmos problemas, e eles não vão mudar. E, Quanto mais você reclama, mais puxa pra você. e posso falar outra Sim. coisa também importante, que assim, quem vê cara não vê o corre, botão, né? né? Mas assim, É um coração, falei.
Mano, você fica fazendo essas piadas, velho. Tem mulher, criança assistindo esse podcast, velho. Mas beleza. Mas, ó, deixa eu falar. Ninguém vê corre, porque assim, todo mundo fala, o Sabatinho hoje tem 4 empresas, não sei o quê. Cara, só que ninguém sabe o que eu passo dentro da minha casa, os problemas que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho. Cara, eu tenho obras de alto padrão quanto de baixo. E eu atendo do mesmo jeito os clientes, porque pra mim não tem diferenciação de poder aquisitivo. Só que o mesmo cara que tem um apartamento de 350 metros, que eu já fiz de um diretor do Bradesco, dá o mesmo problema que um cara de 50 metros quadrados. Só que é o detalhe, a gente lida com sonhos, cara. Obra é sonho, a pessoa, ela vislumbra aquilo, ela sonha aquilo pra você fazer acontecer. Então eu tenho problema pra cacete, só que ninguém vê. Eu, quando eu troquei meu carro a primeira vez lá no Playboy, os caras chegou e falou assim, caralho, tá de HIV 0. Eu falei pra você, sabe o que eu sofro atrás pra... É o que eu falo, eu até falo isso na minha terapia também. Eu falo assim, cara, eu não tenho tempo pra depressão. Eu falo, eu me perdoo as pessoas porque eu sei que é uma doença bem pesada, então assim, não é... Só que eu falo, eu não tenho tempo, porque eu faço terapia e tal, e eu falo, eu não tenho tempo pra depressão, pra problema... Eu tô com o problema na minha cabeça, eu chego em casa, tô bitolado, beleza, no dia seguinte eu levanto, vou resolver, tchau, e já vamos pro próximo. Então eu sempre tive isso na minha vida. Tá corroendo o problema. Só que aí que entra o que ela falou, se você não tiver uma vida bem administrada, um financeiro bem administrado, você quebra. Sim. E não só quebra, como você acaba com a tua vida. Você entra em depressão, você começa... Aí que a gente tem que buscar ajuda. Não, e aquilo também. Tá tudo bem você falir. Acontece. Sim. Grandes empresários hoje já faliram diversas vezes, sim. Só que você tem que pegar com tudo... Você falir. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu não posso fazer tal coisa. Sim. Próximo. Eu aprendi com os erros. E não desistir. Oi? Desculpa, você aprende com os erros. Calma. Meu Deus do céu. Você aprende com os erros. Pô, na próxima vez se eu trouxer 4 pizzas, você vai tudo sozinho, velho. Eu tive que colocar pulada pra poder falar. E aprendendo com os erros. Mas sempre indo atrás. Não adianta. Nada vem pra você de graça. Ninguém vai jogar assim e falar, tô aqui essa purpurina pra você jogar pro alto. Mas, cara, é isso. É que nem a Sabatinha. A Sabatinha, quando era eu e o Prior, a gente tinha uma organização muito falha, porque ele era mais correria, eu era mais administrativo. E eu não tinha tanta experiência, eu fui criando casca ao longo dos anos. Depois que eu trabalhei sozinho, muita coisa passou, porque eu era jurídico, eu era financeiro, eu era administrativo, eu era obra, eu era material, eu era tudo. E aí quando o Johnny veio, que a gente começou a organizar a casa, mas assim, organizar que eu digo, nunca tive prejuízo, nunca, graças a Deus, mas não tinha processos. E a gente começou a organizar muito processos administrativos, planilha, financeiro. E aprender a delegar. Exato. É uma coisa que eu não tinha. Eu era muito centralizador. Eu não conseguia. Tanto quando o Johnny veio, foi muito difícil pra mim largar as coisas na mão dele. Mas eu tive que fazer isso pro bem da empresa, porque senão a gente ia estar sempre na mesma. Sim. Se eu querer tomar conta de tudo, dar decisão de tudo, cara, não dá. Você delega. Que você buga, mano. Eu comecei a passar... Não dá. E eu falei pra ele, vambora, vamos errar junto e foda-se. E aconteceu muito, a gente quebrou muita cabeça. Hoje ele toca 6, 7 obras sozinho e, cara, eu não fico nem sabendo o que tá acontecendo. Porque eu fico mais no comercial, no financeiro e vambora. Só que as pessoas, elas não se organizam. Eu tenho amigos que têm construtora do mesmo porte que o meu e os caras não conseguem ganhar dinheiro. Os caras vão lá no meu escritório tomar café, te juro por Deus, parece que eu sou esses coach da internet que dá curso, mas eu não sou. Não, mas eu não sou. Só que o cara chega pra mim e fala... Cara, tá vendendo um curso aqui, Sabatinho, tá vendendo um curso, galera. Pessoal, R$39,90. Se compra os 100 primeiros é R$19,90. Ainda ganha uma câmera TechPix. E ainda você leva uma canequinha no Pode Fitness. Então, e aí a galera vai no escritório e fala assim, pô, Sabatinho, mas como que você faz isso, tal. Eu falo, cara, mas como que você funciona? Quanto você tem de faturamento? Qual é o seu lucro hoje limpo? Tal, isso aqui. Cara, mas teu erro tá aqui, ó. Você não tem organização, você tá pagando funcionário, sendo que você nem tem dinheiro pra pagar, você tá pagando motorista. Eu falei pra ele, eu não tenho motorista, cara, pra levar material. E você que tem menos que a gente obra, você tem motorista. Então, assim, a gente tenta ajudar porque, cara, o administrativo te leva pro buraco. E eu sempre falo assim, nós temos que nos cercar de pessoas que nos levam pra frente. Sim. Isso é verdade. Poxa, eu tenho um conhecimento, o Felipe não tem. E ele tá precisando. Caraca, mano, ela já me escocha. E ele precisa desse conhecimento. Não te custa ajudar a pessoa a ter esse conhecimento. Sim. Porque mercado tem pra todo mundo. Hoje a galera pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Não interessa. Mas se eu ensinar ele vai ser meu concorrente. Que bom. É isso aí. Mas a galera cobra tudo. Tipo assim, eu vou tirar a informação, dá 100 conto aí. Cara, mas posso falar, apesar de eu ser uma pessoa que sou vista por muitos como louco, como, sei lá, enfim. Eu sou um cara muito coração nesse ponto. E as pessoas que me conhecem sabem, cara. Porque os moleques vão lá no escritório, amigos nossos são concorrentes. E, cara, eu troco ideia, eu passo planilha, explico.
explico. E assim, exatamente, quando eu entendi isso que você falou, que tem mercado pra todo mundo, você não ter ciúmes do outro, falar assim, se ele é meu concorrente, ele vai pegar minha obra. Cara, foda-se. Cara, tem sai um prédio a cada semana. Cada prédio tem no mínimo 300 apartamentos. São 300 oportunidades, mano. Não tem, sabe? Não então, tem, tipo, você não pode ser engessado nesse ponto, mas a galera, ela é muito ruim nesse negócio de financeiro, de administrar, de cuidar. Isso é péssimo, cara. E tá tudo bem. Eu falo, pessoal, eu entendo, porque, por exemplo, eu não tive educação financeira. Sim, eu também Meus pais não tiveram educação financeira. Minha mãe os pais deles... dívida. Ah, você não, né? Não, eu não, graças a Deus. Tá. Meu nome não tá no Serasa. Isso é positivo, viu, filho? Porque olha... Quando eu tiver uns 70 anos, eu coloco lá. E não, se tivesse no Serasa, tudo bem. Porque tranquilo. Um monte de gente na pandemia quebrou. Sim. Meu, ficou... Mano, a pandemia foi foda, né? Sim. Eu tenho dívidas da pandemia ainda que eu tô honrando agora. Se você tá honrando, é isso que importa, Você entendeu? cara. Mas assim, o pessoal precisa entender a vida é evolução e divisão. Se você tem conhecimento e você pode ajudar o próximo. Na minha área, quantas pessoas eu já ajudei? Um pessoal que tá chegando de preposto novo. Mas é aquilo, eu ajudo quem está disposto a aprender. Exato. Quem é arrogante, eu não ensino. E depois pode vir com humildade, tipo, não ensino. Mas você sabe que eu sou assim até com os meus funcionários. Eu peguei funcionário, eu tenho uma história que eu gosto de contar bastante do chileno, que é o meu eletricista. Eu conheci através do Prior. E eu nunca me esqueço da cena, cara. Quando ele trabalhava para um terceiro, ele ganhava muito pouco. Ele ganhava acho que R$100 a diária. Caraca. E, cara, ele almoçava com a gente, assim, arroz com batata. Era, assim, bem triste mesmo. Porque é um povo... O peão é um povo sofrido, é uma mão de obra muito barata. Um dos motivos de eu ter quase todos os funcionários daquela época estarem com a gente hoje é porque a gente soube valorizar muito. O chileno, hoje, ele é chefe da nossa equipe de elétrica, ele tem carro próprio, casa própria, viaja pro Chile pra ver a família, vai pros Estados Unidos com a filha, levar ela pra passear. Então, assim, eu ajudo. Eu sou um cara muito coração nesse ponto, porque eu acho que a gente, assim, eu tenho a Sabatim, eu sou o cabeça do negócio, mas se eu não tiver eles, eu não tenho porra nenhuma. Sim. Então, tipo assim, sempre que eu posso ajudar, eu tô ajudando. Os meninos moram no barraco, putz, perdi a telha. Então, vai lá, compra a telha pro seu barraco. Eles também reconhecer... Mas eles reconhecem, porque, por exemplo, eles não saem, estão fixos comigo há 7 anos. E os caras têm proposta, até mesmo o Prior já chamou pra trabalhar de volta, outra pessoa chama, os caras não vão. Então, não vão, mas você vai falar assim, Sabatim, você é o perfeito? Eu não sou perfeito, só que eu aprendi ao longo do tempo que do mesmo jeito que eu quero valorização por parte dos meus clientes, eu tenho que valorizar quem tá lá embaixo. Mas sabe o que eu acho? Dependo deles, mano. Eu acho que essa é a diferença do líder e do chefe. É um pouco a diferença. Porque o líder pega a equipe e fala assim, não, vamos lá. Sim. Bora, aqui tá difícil, vamos lá. O chefe é só, você errou aqui, você errou ali. Mas você sabe, é absurdo. Mas você sabe que o que eu tenho muito pra mim, que assim, o líder hoje, pra ele ser líder, ele tem que ter conhecimento. E o conhecimento traz empoderamento. Se você tem conhecimento do que você... Não conhecimento, eu digo, de como construir um prédio. Conhecimento, eu digo, de tipo, você saber a fundo qual a necessidade do cara, o que ele passa, o que ele precisa... O que precisa para melhorar a conduta dele, sabe? Entender o que na sua empresa tá errado para você arrumar. Eu acho que liderança é muito isso, não eu concordo muito com ela, porque hoje em dia tem muitos chefes. Sim. Líder tem poucos. Não vou falar que eu sou um líder perfeito, porque eu tenho muita falha também, tá? Isso meu sócio até pode falar, porque a gente briga direto por isso. E às vezes a gente dá uma discutida e fala, você tem que aprender a ser líder. Ô, Johnny, você tá falando que eu tenho que aprender a ser líder, você vai ver só, né? Mas é muito difícil isso, e você tem que ter, assim, esse empoderamento, porque... Cara, você tá lidando com ser humano, com pessoas, em todos os trabalhos. Se você advoga pra alguém, você tá lidando com o problema de alguém. Sim. Se você administra a empresa de alguém, você tá administrando o bem de alguém. E eu sou da seguinte opinião, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem menos tato do que a maioria das pessoas. Então, como eu tenho menos tato, eu deixo para eu deixei para outra pessoa o atendimento aos clientes direto. Sim. Porque tem gente que precisa... Às vezes eles querem um psicólogo além de um advogado. E o seu perfil não é muito comercial. Por exemplo, pode ser, sei lá, o Johnny também não tem muito. Quem fala com o cliente sou eu. Mas pra mim, na minha visão, na minha concepção, toda pessoa precisa de um psicólogo, mano. Sim. Em todo... Faz tempo que eu tô... Todas as profissões. Mas eu demorei minha psicóloga, onde eu apareço. Eu demorei pra entender isso, cara. Às vezes a pessoa, um exemplo, eu trabalho na área da saúde. Às vezes você tá lá... Vai atendendo um paciente de fisioterapia, que não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Mas a pessoa só vai lá pra conversar, mano. É muito louco isso. E é a mesma coisa. É uma pesua que você conta os seus problemas e ela não vai falar pra ninguém. Mas você entende? Se ela me contar os dela, eu conto. Eu sou fofoqueira. Eu adoro uma fofoca. Ele tá falando de canguinho.
Mas é sério, tipo, a pessoa só precisa de alguém pra trocar ideia. Mano. Então, tipo, pessoas falam assim, nossa, eu preciso disso. Tem como você... pessoas... Mano, que precisam Mas, Fê, disso. é difícil você ter esse entendimento, porque eu passei muitos anos achando que eu não precisava, cara. E eu comecei a fazer há uns anos acho que nem um ano, né, amor? E, cara, tem me feito muito... Eu tenho, minha psicóloga Marília, vou te indicar, viu? Mas, cara, Não. você precisa, cara, é muito ruim. Felipe, sério. O que foi? O que você falou? O que você falou? Não, sério, né? Eu não entendi o que ele falou. Essas coisas você só fala uma vez. Ó, faz um cut aí na... Depois você vai ver na gravação. Mas eu acho que todo mundo precisa, cara. É um mal necessário. E te ajuda muito, porque é uma pessoa que você conta seus problemas, assim, vai ficar lá, ela vai te dar uma visão diferente do que você tem. O pior é que você precisa, mano. Você precisa Depois que eu ouvir. passei na minha psicóloga, porque eu sou uma pessoa que eu absorvo muita informação e... o Felipe tá com algum problema. Me machuca, tipo assim, vários, né, Felipe? Sempre. E aí todo eu dia. começo a absorver o problema dele pra mim como se aquele problema fosse meu. É isso. O que ela me ensinou. E também, por exemplo, a pessoa me tratou mal e eu levo aquilo, sabe? Hoje em dia eu não Ficar levo mais a guardando, fé. né? Você guarda aquilo. Isso que Hoje é eu foda. não guardo mais porque ela falou assim pra mim, Luara, é triste a pessoa ter feito uma maldade pra você, mas era só aquilo que ela tinha pra te oferecer. Ela não tinha outra coisa pra te oferecer. A gente teve uma briga com um amigão nosso de padrinho de casamento e a minha terapeuta falou a mesma coisa. Ela falou assim, se você parar pra pensar, não era uma relação. Era uma relação, era um monólogo, um monótono, na verdade. Que era só por parte de vocês. E era isso que eles tinham pra te oferecer, exatamente a mesma coisa. Mas quando a gente começa a entender, cara, essas coisas, Aí já você começa a amadurecer. Sim. Então eu falo muito isso pra minha esposa também. Problemas, cara, eu tento chegar em casa e deixar tudo na porta. Porque, cara, problema é uma coisa que todo mundo tem, mas... E toda hora você vai ter, mano. Só que se você leva pra dentro da sua casa, se você absorve, se você leva pra tua vida, você atrapalha seu casamento, Tudo você tua vai vida ter. Você chega profissional. em casa, que nem eu cheguei em casa esses dias. Todo dia, na verdade. Chega lá, tá um puta mijo na caixão no sofá. Deus É um que é problema. livre, velho. Não, mas tudo você passa por problema. Só que é o problema que a gente estoura quando é o quê? Quando a gente começa a acumular O problema. copinho enche de água e transborda, ligado? né? E A eu gente aprendi, acumula muitos problemas. aprendi Mas às vezes não é muito. só o problema que eu passo com você. Sim. É aquele acúmulo que a gente tem externo que a gente acaba transferindo E eu acho internamente, que tá ligado? é importante aprender a dar as costas. É. Antes tem os problemas família, né? Já dei as costas. Otário. Família. Tem os problemas que eu via e eu tipo, mas isso aqui é um absurdo e tal. Sou igualzinho eu. Agora o que eu faço? Eu chego lá e falo assim, poxa, tá aqui, tá acontecendo isso. Não é problema meu. É isso aí. Mas não é problema meu. Sabe por quê? Porque às vezes você se preocupa tanto com o problema do outro e ele mesmo se preocupa com o problema dele. Ninguém se preocupa com os seus. Você se preocupa com os outros e ninguém se preocupa com os Então eu seus. chego lá e faço assim, nossa, tá acontecendo tal coisa. Foi. E vou embora. Não absorvo mais. Isso daí é um negócio bem complicado. de Mas é você- difícil alcançar essa Maturidade, maturidade. né? Mas eu... É maturidade, assim, trabalhada pra mim. Muito psicólogo. E é você também muito não esperar muito do próximo, né? Puta, mano. Eu espero muito das pessoas. E assim, muitas das minhas brigas com Você não amigos, pode, mano, eu você espero. não pode. Você lembra até na época do futebol lá, o quanto eu ficava puto quando a galera não conseguia ir, mano. Puta. Ficava putaço, mano. A galera não ia pro futebol, aquele que organizava tudo, né? Quem não sabe, eu já joguei no time que ele tomava conta lá. E aí, ele ficava putaço, ele dava xinguinho. Mas eu por quê? Porque eu esperava Mas muito tá das certo. pessoas. E a minha terapeuta fala muito isso tá pra mim. certo. Não espere nada de ninguém. E você percebe que era uma expectativa que você criou? Que ela falou exatamente sua. isso. É uma expectativa que talvez você tenha daquela pessoa e que ela não tenha isso pra te oferecer. E tudo Às bem. vezes, que nem, um exemplo, tá? É minha concepção. Às vezes, é que nem ele chamava só boleiro. Os caras que jogavam pra caralho e achavam que era boleiro porque os caras jogavam bem. Só que às vezes os caras tava cagando. Só que ele tava ali, mano, se dedicando. Porque o time era nosso, eu que pagava, eu que, ele sabe? fazia tudo. Era Só duro. que aí os caras tava cagando, entre aspas. Mas Porque hoje... tinha as paradas deles, etc. Só que não chegava assim, Sabatinho. Não Não dá. dá. Porque isso, porque aquilo.
Sim. Porque ele que ficava, tipo... Mas você sabe que hoje, isso eu falo muito dentro de casa. É uma coisa que eu tenho pra mim, na verdade. Eu sempre esperei muito dos outros e, assim, isso me fez muito mal. Então, hoje, eu faço as minhas coisas, as minhas empresas, as minhas coisas, eu vou no sapatinho, numa boa, vou fazendo as minhas e não espero nada de ninguém. Ah, meus sócios abriram outras coisas, não me chamaram. Eu até ficava chateado, puto da vida, falava, pô, meu... Mas hoje eu falo assim, meu, quer saber... Só que assim, se você não leva isso, você amarga aquilo lá pra você e corrói, cara. Sim. É um ranço. É aquilo assim... não foi do jeito que eu quis. E tá tudo bem. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Pô, ele, sei lá, teve sociedade com outra pessoa. Mas é porque eles estavam no momento deles de abrir uma coisa deles. Sim. E que talvez você... E não quiseram me chamar, e tudo bem. Eu acho que precisa ser conversado, tá ligado? A minha concepção, um exemplo. Tô aqui, a gente tá fazendo... Mano, não encosta em mim. Aí tá eu e a Luara aqui, a gente quer abrir um negócio. Eu e o Sabatinho quer abrir um negócio. A gente tá com um projeto, vai do podcast. Aí eu falo do Sabatinho e tal. Mas eu me sinto na obrigação, tá? De falar com a Luara, Lu, eu tô abrindo outro projeto. Tal. É o básico. Mas tudo bem, vai fazer eu e ela, porque às vezes é só... Tipo assim, às vezes é só 2, não é 3, porque não dá certo. Não, e isso aconteceu muito comigo. Eu não sou tão próximo dos meus sócios, até isso é uma coisa que eu posso falar que não me incomoda. Eu não sou tão próximo dos meus sócios da pizzaria, porque a gente não tem uma amizade tão próxima, mas isso aconteceu na abertura do Burger, do Beat, e agora outra coisa que eles estão abrindo. De assim, cara, não é a satisfação, mas, pô, quem injetou grana na porra da pizzaria pra abrir o negócio deles foi eu e o Prior. Então, tipo assim, não custava nada. Estamos abrindo uma hamburgueria, mas, pô, a gente não tem proximidade, vou abrir com outras pessoas, tô abrindo um Beat lá. E eles chamaram tanta gente de sócio que, tipo, não tinham nada a ver. Isso me magoou pra caramba. Que é o que eu falo, é a falta de consideração. É isso. Que hoje é o que mais me magoa nas pessoas. Gratidão e consideração. Cara, isso pra mim são dois pilares que, tem tipo... Tem umas pessoas que pregam de gratidão e gratiluz que hoje... Na verdade, não sabe o que é isso. É que as pessoas, elas precisam aprender a conversar. E assim, pô, não tô afim de chamar ele. Chegar nele, mas as pessoas têm medo de falar. Às vezes a pessoa tem medo de chegar em você e falar, pô, eu vou abrir uma outra parceria. Não sei o que acontece, mano, de falar a verdade, tá ligado? Mas posso falar, que é o que a gente fala de negócio de reciprocidade? Eu já fiquei sabendo que ficaram puto porque eu não falei da hamburgueria. Gozado. Quando é o inverso, ninguém avisa. Quando é comigo, eu sou obrigado. É sempre assim. Então, tipo assim, é isso que eu falo. Não tem a troca, entendeu? Então, às vezes as pessoas não querem falar e ficam constrangidas de falar, porque, pô, vou falar pra ele, pô, ele injetou grana aqui. Ou sei lá, ele é chato, ele vai encher o saco, vai ficar bravo que eu não sabe. Mas às vezes é um receio da pessoa também de falar com você. Mas é besteira, pode né? ser, mas não é a satisfação, mano, que eu tô falando. Eu tô tentando também pregar isso. Sim. Não é a satisfação, é ter a humildade, tipo, de falar assim, mano, você, tipo, me deu... Nós trabalhamos juntos, a gente se ajudou na primeira coisa que deu certo. Agora a partir da prova eu vou partir com o outro. Eu quero abrir um negócio aqui, que tá eu e o cara. Eu tô com esse projeto e tal, só que assim, eu quero, entendeu, ficar nisso e tal. Mas sabe que... não... Mas você percebe que essa é uma atitude sua e você não pode esperar que o outro tenha a mesma É uma atitude isolada, exatamente. É o que eu falo. Você não pode esperar que ele faça o que você faria. Você não pode. Mas assim, hoje, é o que eu falo, hoje eu aprendi isso. Eu tinha muita mágoa e muito rancor. Mas hoje eu aprendi isso. As minhas coisas que eu faço, eu não espero mais nada de ninguém. Eu faço por mim e pela minha família que eu tô construindo, pelas pessoas que eu gosto. É o que eu falo. A gente tem que fazer o bem a quem? Beleza? Coronaville Baby. Sai fora. A gente tá pensando... Bom, gente, deixa o seu arroba aí. Não, qual que é o seu... Na verdade, calma aí que a gente tem que falar nossas empresas aqui, tá aqui. Nesse momento. Verdade. Esse é o momento das empresas. Certo? Vamos ver as empresas. As divulgações das... As divulgações. Primeiro estamos aqui com a Carvalho Reabilitação de Saúde. Que isso, hein? Caralho! Você quer malhar o seu glúteo, seu pubis, vai na Carvalho Reabilitação de Saúde. É isso. Tem pilates, fisioterapia, quer fazer uma drenagem, limpeza de pele, nutrição, ozônio, tudo que seja funcional, tudo vai lá na Carvalho Reabilitação. Tamo junto, obrigado. @carvalhoreab.saúde. Certo? Beleza, ele tá procurando agora. Não, eu tô só vendo aqui, vai seguir o seu já. Certo, agora o próximo. Olha quem tá aí. Precisou fazer sua reforma, seu projeto, sua construção, quer mudar de vida? Eu só não mudo o país, mas eu mudo a sua vida com a sua reforma. Tá
Pode me Vem com ligar. cupom de Sabatim. @Sabatim Engenharia, tá? Gente, obrigado por mais um programa. Tem mais um, não tem mais Sabatim. Não, é só Não, esse. é só esse. Caraca, eu que tô bebendo, hein, pai? O cara quer divulgar a tua 25 Caraca, o que empresas? você quer divulgar mais? Nada, não. Assalte! Assalte! Eu ia divulgar salto, Salte mas... ZN, Salte ZN. Não, Salte.zn 01, não é? 01, exatamente. Aí, ó. Salte.zn01. Meu, os caras são foda. E também divulgar qual é as empresas que você tá investindo. Vou falar um negócio. Vai ser lançada uma hamburgueria na Zona Norte de São Paulo, na Maria Curupaiti, número 181. Perto do Pitangueira. Chama Unity Burger. Unity Burger. Preparem-se pro melhor hambúrguer da Zona Norte Vou comer hambúrguer. teremos um rooftop fenomenal lá pra comer também, hein? E ó, em primeira mão, vai ser divulgada aqui a divulgação, a data de divulgação. Por favor, faz isso com a gente. A gente ainda não tem a data Quando exata. tiver, Nós queremos por favor, dia traz 15 de pra junho, gente. mas a gente avisa. Avisa pra gente, por favor. Certo? Pode deixar. E tem mais uma que você tá investindo, é Leme. Eu tenho uma marca de roupa também que chama Leme, e o Instagram é @Leme_SP. É Marca isso, de beachwear, hein? Mais alguma coisa? Acho que já tá bom, né, mano? Se cara achar que eu sou Roberto Justo, tá na norte, cara. Deixa o seu arroba. Meu arroba é L Sabatim, tá? Nossa, super... Forte. Caralho, top. O Só meu arroba. Eu tenho até vergonha de falar o meu, sabe? É. O meu é Felipe Carvalho Lima. E Sem o meu é criatividade. Luaraline1. A gente tem Instagram, tem TikTok, É nóis. Ó, vai se ICQ, dar, MSN. Nossa, MSN, Felipe Carvalho Lima, _hotmail.com. Muito obrigada, muito pessoal. obrigado, Curte, Sabatini, comenta, tamo compartilha. junto. Sabatini, muito obrigada por ter vindo Eu que aqui. queria agradecer. Tamo junto, Queria irmão. agradecer esse bate-papo com vocês. Desejo Muito vocês obrigado muito pela sucesso, presença. cara. Obrigada. Que vocês tenham muito crescimento, vocês merecem, porque eu acompanhei vocês bem no comecinho. Nossa, ele tá... Quando a gente Yes. gravava em casa. É uma gratidão minha de estar aqui. verdade. Obrigado pelo convite. Se precisar da gente, tamo aí. É nóis. Tamo Maravilha. junto, irmão. Obrigado, viu? Obrigada, Valeu. pessoal. Valeu, Curte, obrigado. compartilha, até a próxima. Obrigado, João, por nos suportar aí até o final, passando da hora. É nóis. Deixei no... Nossa, era das 7 às 8.